é desse jeito. Simples assim. Sejam bem-vindos a mais um Cariocast, o podcast da Igreja Batista Carioca. Nós falamos aqui diretamente do Motaprod Studio, pertinho nas adjacências do Phoenix Park, aqui em Dublin, Irlanda. A míseros 9.187 quilômetros e meio do viaduto do Meia. A próxima referência tem que dar da nossa igreja, né? Agora tem que começar a dar referência. Ali agora. Quebrei. Você já... ele me quebrou agora aqui. Você já conhece a minha cara, conhece, como diz o pastor Washington aqui, né? Que ele gosta muito que a gente fala que é a 8ª maravilha do mundo. Né? Ele diz que é a 9ª, eu digo que é a 8ª. Então, a gente convida você a participar conosco, curta, compartilhe, se inscreva no canal da igreja lá, vai lá, tem muito material, você vai ser abençoado com certeza. Tá? E a gente está aqui falando sobre os 20 anos da Carioca e tal, e a gente tem uma presença ilustre, direto da Irlanda. Não. Quase. Quem, Manuela? Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar, não. Deixa quieto. Já quer me entregar. É que rolou uns assuntos aqui inesperados antes da gente começar. Melhor não. Mas a gente tem a honra de receber aqui uma das fundadoras praticamente da igreja, né, amiga? Isso. Tá ali desde o início, desde que tudo começou, desde a primeira pedrinha, o primeiro tijolinho. Isso aí. Ela que jogou a primeira pá de cimento, o primeiro reboco. Ajudou nos vergalhões da fundação. Ajudou nos vergalhões ali. Ela que colocou a pedra fundamental. O que mais que ela fez? Contratou os pedreiros para ir lá construir. Exatamente. Ela foi lá, virou a primeira massa ali, né? O primeiro cimento, foi tudo ela. Mas muito rodo passei. Muito bom, né? Muita água tirei. A gente tem a honra de receber aqui a nossa amiga Liane. Liane Lira. Liane Lira. Finalmente, aqui conosco. Mês de aniversário, a gente tem que trazer as pessoas que estão desde o início mesmo, né, amiga? Isso aí. É um prazer, é um privilégio estar aqui com vocês. Tenho assistido os podcasts, estão maravilhosos, abençoadores. Você que ainda não assistiu, assista, porque são bênção pura. Amém. E tudo assim, com pessoas da casa mesmo, pessoas que Deus ali levantou dentro da Carioca. É verdade. E a gente tem muitos tesouros dentro da nossa igreja, né? É verdade. É porque para quem nos assiste entender como é que é a estrutura, como ela surgiu e de que forma ela pode fazer parte disso também, da forma como Deus vai agir na vida da pessoa, nem conforme, não sei se você está buscando algum lugar para ficar. Como diz o pastor Washington, a gente sempre repete, o Vem Ser Feliz na Carioca é sério. Você pode nos procurar aqui e você vai encontrar seres humanos igual a você. Não, e assim, o interessante são muitas histórias de vidas, né? Transformadas, Sim. De famílias, né? É verdade. E... A gente tá enrolando aqui só para quebrar o teu roteiro aí. Meu roteiro. Gente, ela trouxe aqui um Trouxe roteiro. meu roteiro, eles estão querendo me... Um script. É que antes como o pastor Washington falou há um tempo atrás aí, tudo é feito por ciclos. Então, a gente, nesse ciclo, e todo ciclo tem um início. Esse início, pelo menos na vida espiritual, se dá quando Cristo nos encontra. Então, como Cristo encontra você? Porque a gente eu sempre repito isso, porque a gente tem a tendência a achar que... Nós que encontramos. Né? Eu fui atrás dele, o lacei, amordacei, agora é o meu Jesus, né? Mas ele é que nos encontra, a gente é que está perdido, a gente é que necessita e o amor de Deus vem a nós a partir do nosso encontro com ele ali. É verdade. E cada um de nós é encontrado de uma maneira diferente, numa circunstância diferente, e com você também não é diferente. Não é ele diferente. te encontra. Como ele te encontra, para a gente saber, assim? Então, eu venho de uma família aí... Eu acho que sou a quinta geração de evangélicos, né? Meus tataravós eram implantadores de igreja, meu tataravô era evangelista, veio de Pernambuco, é o Lira, né? Que veio de Pernambuco, junto com a minha tataravó, e chega aqui com os americanos, missionários americanos, que implantam os colégios batistas, o Seminário do Sul, né? E minha tataravó foi parteira de um medalhão batista, que é o pastor Filson Sorém, né? Isso tem nos registros aí da história dos batistas, né? Lá da convenção. Isso para mim é uma grande honra. Com certeza. Né? Assim, é um peso, né? Porque Você é um legado. É um legado. Meus avós
eram implantadores de igreja, né? Foram fundadores de igreja, Segunda do Rio, a Igreja Batista do Engenho Novo, onde eu fui nascida e criada, onde eu fui batizada, né? E dali começou essa história assim de transformação de vida, que eu vejo assim nesse início, né? Eu tive uma família que hoje eu falo com muita emoção. É uma família que faz muito sentido na minha vida espiritual, que é a família Souza Marques. Também, né? São minhas madrinhas, né? Hoje eu tenho contato ainda com algumas delas, né? A maioria já se foram, Sim. faleceram, né? A última que foi a Elva, uma grande mãe na fé, foi minha professora de principiantes, na época a gente chamava assim, né? Quando eu tinha meus 7 anos. E ela tocava acordeon e dali já começou a música na minha vida. A música na minha vida também começou no Souza Marques, porque eu cantava também, estudei lá, né? Aí, eu cantava no coral. Souza Marquianas. Com 11 anos. E, na verdade, eu me converti por conta do Colégio Souza Marques, Que porque eu não era cristã também. E a minha vida espiritual começou por causa de amigos meus que foram me conduzindo para Jesus no Colégio Souza Marques. Eu comecei a cantar no coral com a Valéria, né? Também tinha lá o coral. Conheço, Valéria. E eu era primeiro soprano. Eita, como as coisas mudam, né? Muito. E começou lá também. E nesse início, né, esse ciclo de vida assim, foi importantíssimo, que trouxe uma base para eu permanecer no Evangelho, né? Porque eu fui nascida e criada num lar cristão, mas assim, meu pai não era cristão, né? Então, assim, minha mãe quebrou um ciclo na família, assim, algo muito forte, né? Que meu pai não tinha nada a ver com a igreja. E dali nascem eu e meu irmão, né? Somos 2, um casal, Lincoln Lira também, conhecido aí no métier gospel, né? Produção, músico. E dali começou, né? Esse ano eu faço 40, não queria falar a minha idade não, mas como eu já sou casada, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum falar a minha idade. Não tem esses problemas como mulher. E esse ano eu faço 40 anos de vivência na música, que eu comecei com o meu primeiro solo com a Neise de Souza Marques, né? Eu mando um beijo, vou mandar esse vídeo para ela ver. Vai ficar orgulhosa. Que foi um exemplo de mulher sábia, mulher de oração, mulher conhecedora da palavra. Ali, todas elas, né? A maioria mulheres, só tinha um filho homem, né? Do Souza Marques, que era o Zezinho, que é falecido. E elas todas me inspiraram, assim, muito com a palavra de Deus, né? Elas conhecem muito a palavra de Deus, são muito sábias na palavra de Deus. Então, eram minhas professoras. Uma começou lá como principiante, né? Tocando acordeon, que era a Elva. E a gente tinha uma bandinha, né? Cada um com aquele pauzinho que bate, Isso. Outro com um prato, né? Eram coisas bem básicas, Sim. né? Tipo de educação infantil, né? Musical, assim. Mas que Música, já mas que já ia introduzindo né? a música, ritmo, né? A melodia e tal. E aí depois a Neise era regente do coro e como se fosse a parte... Na época não existia ministro de música, né? Como se fosse diretora de música, algo assim, né? Ela é responsável da música da Igreja Batista do Engenho Novo. E aí eu acho que ela me viu em algum momento na plateia e aí ela me colocou para cantar aos 9 anos. Então, esse ano eu faço 40 anos cantando já, fazendo solo desde os 9 anos, né? Estou com 49 anos. Então, dali começou tudo, né? Minha trajetória, minha base bíblica, assim, sempre muito assíduo na EBD, né? E apesar do meu pai não ser cristão, ele era simpático e nos levava, né? A mim, meu irmão e minha mãe para a igreja, né? Então, minha mãe fazia questão. E aí eu falo com você que é mãe, né? Insista com seu filho. Não quer, converse com ele, né? Dialogue em amor, né? Convença em amor para pertencer a uma igreja, para frequentar uma igreja, que isso é importantíssimo. O permanecer é a base bíblica, que começa lá no início, né? Hoje, os versículos que eu lembro, a base que eu lembro é lá da minha infância. Porque depois de velha a gente não consegue aprender mais versículo, é muito complicado aprender. Só o Espírito Santo de Deus para, né, depois de velha, a gente lembrar os versículos. Então, tudo isso foi lá na minha época de mensageiras, na época que a Igreja Batista tem esse tipo de formação, né, mensageiro, embaixador do rei, e começou lá atrás, né? E aí fui vindo, né,
E para Carioca, foi um divisor de águas, né? Fui vindo aí, depois disso, fui crescendo na área musical, criando maturidade em coro. Isso é muito importante também para adolescentes e pessoal que começa na música, criança, colocar em coro. Sim. Né? É verdade. Então, é importante isso. Na verdade, é importantíssimo, porque isso traz uma maturidade que hoje a gente tem de saber o que é uma divisão de voz, Sim. né? De saber por que é agudo, por que é grave. E hoje eu vejo, né, trabalho um pouquinho lá com os adolescentes, eu vejo a dificuldade. Por quê? Não estão criando a maturidade de vivência. Sim. De coro, né, de divisão de voz, de saber o que é um contralto, o que é um soprano, o que é um tenor. Isso começa lá atrás. Isso também, começa né? lá atrás. Não, e eu acho que as músicas hoje também, elas também meio que desfavorecem essa percepção, porque ou é tudo muito grave, né? Então você não tem muito essa divisão das vozes, né? Naquilo que eles escutam, que eles têm como referência também, né? E a música é didática também, né, amiga? Como cristãos também, porque vai ensinando a criança aqueles princípios de forma bem simples e ele vai absorvendo aquilo, vai aprendendo. Isso. E a família que você falou, os seus avós que foram contadores de igreja, eles eram por parte de pai ou parte de mãe. da sua mãe, né? Parte da minha mãe. Sim. E aí eles... Não, mas de repente se desviou, era o que eu tô perguntando. Não, e graças a Deus, porque minha mãe, na época, se manteve na igreja, né? Graças Apesar a de Deus, ter um esposo que não era cristão. E meu irmão hoje ele é pastor, né? Vive, né, o cristianismo também, né? E eu não saí da igreja. E dali foi uma consequência, né, de vida cristã, né, que foi dando sequência. Aí me converti lá na Igreja Batista do Engenho Novo, né, que foi uma igreja mãe. Me batizei aos 12 anos, né, logo depois me batizei, né. E fui crescendo na fé. E aí fui para a Igreja Batista do Meia, onde eu conheci o pastor Washington, né. Então eu estou com o pastor Washington aí quase 30 anos, né, porque a igreja, estamos comemorando os 20 anos da Igreja Batista Carioca, né. E aí conheci o pastor, e aí fiquei lá um pouquinho, depois quando o pastor saiu, eu saí junto com ele e fizemos a implantação da Igreja Batista Carioca, né? Começamos lá na casa dos irmãos, do Cláudio, né? O culto foi lá no Souza Marques. Foi, a fundação da igreja foi na Fundação Souza Marques, foi no auditório do Colégio Souza Marques. Engraçado, porque quando a gente começou a visitar algumas igrejas e tal, e a gente começou a ver as igrejas das redondezas, e uma coisa que me chamou a atenção foi justamente isso. O que me conectou muito de início à Igreja Batista Carioca foi essa relação com o Colégio Souza Marques, que também tem uma história na minha vida. Na sua vida. Em tudo, não só de ensino formal, assim, né, por conta da escola e tudo mais, mas espiritual. Principalmente o espiritual. Então, assim, foi muito engraçado porque eu me converti de 14 para 15 anos. Eu lembro que estava passando uma novela na época que tinha uma temática toda assim, né, de uma religião e tal. E eu achava aquilo lindo. E eu me converti no meio da novela e eu mudei a percepção por conta da minha conversão no meio da novela. Então, assim... Entrou em crise. É engraçado porque, assim, e era legal porque a gente acha que não, mas como os amigos influenciam positivamente, sabe? Porque eu era a única não cristã no grupo. Mas, assim, de forma muito, muito sutil, sem intenção nenhuma, os meus amigos foram me ganhando, sabe? Eu fui participando do coral e lá cantava essas músicas cristãs também, né? Então, aquilo ali foi entrando, naturalmente. Tinha culto na capela, né? Eu cantava, fazia solo no culto da capela. Então, como é importante, né? É importante eu acabei estudando lá, né? Só uma digressão aqui, né? Porque a minha mãe trabalhava no Souza Marques e eu era bolsista. Mas até nisso Deus tem um plano. Tem um propósito. Né? Tudo tem um propósito de Deus. Porque, de repente, era a forma como Deus me alcançaria naquele momento ali da minha vida. Né? Então, como o Colégio Souza Marques foi importante também nisso aí. Não só na área de educação, né? Elas são muito... a família Souza Marques toda tem um legado muito grande, porque, assim, elas são muito serviçais no reino, né? Então, assim, a Neise me viu cantando, acho que na multidão lá da congregação, e percebeu que eu era entoada, né? Sim. E aí me chamou para fazer parte da primeira cantata, que foi uma cantata do Salt, que era um livro que cantava, que era um musicalzinho de junior, né? Sim. E eu, com 9 anos, ela me deu um solo. Assim, e eu sempre fui muito tímida,
né? Apesar de eu gostar de pessoas, de falar, né? Mas, assim, para a multidão eu sou muito tímida, né? Eu travo muito. Mas para cantar eu sempre tive esse ímpeto, né? E ela me fez... E eu fiz super bem o solo, assim, né? Ela me instruiu de primeira, assim, já fiz o solo, né? E isso daí é muito forte, a música é muito forte, assim... Mesmo a música sendo muito forte, quando eu fui pro Meia, o que me encantou foi o pastor, a palavra do pastor. Eu guardava, ele tinha uns panoramas que a gente tinha na época nas igrejas, que era a palavra do pastor naquela semana e praticamente ele pregava sobre aquilo que ele colocava no panorama. E aquilo me encantava, eu guardava aqueles panoramas. Eu falei, assim, né? E aí, quando eu saí do Engenho Novo, que chegou um tempo que eu falei assim, eu vou para uma igreja grande e tal, não sei o quê. E aí fui para lá, para o Meia, né, que é praticamente um bairro do lado do outro. E aí aquilo me encantou, eu falei assim, não, é esse pastor que eu quero para mim. Apesar da música ser meu elo forte com a igreja, que fala muito ao meu coração, né, eu vi que o pastor Washington era o pastor que eu queria, né, na palavra e tal. E ele era sucinto, assim, em 15 minutos ele entregava a palavra, né? E aí foi. E quando eu cheguei na Carioca, isso foi um divisor para mim. Porque, assim, ao mesmo tempo de eu ter essa base toda para permanecer até hoje no Evangelho, porque é algo também difícil, né? Muitas pessoas que eu conheci da época não estão mais na igreja. Né? Eu conto nos dedos as pessoas que da minha época estão na igreja hoje. E aí, isso daí, o que ficou na minha mente? A base foi lá, né? A palavra de Deus foi lá, onde eu nasci criada. Mas a Carioca, ela trouxe um diferencial na minha vida, de transformação em estilo de vida. Antes era um pouco assim, não posso dizer que era só teoria, mas eu trouxe para a prática quando eu vim para Carioca. Ali eu entendi o que era um estilo de vida de adorador ao Senhor. Foi ali que Deus... me discipulou e me edificou de tal forma que hoje eu entendo perfeitamente qual é o meu propósito de vida aqui nessa terra. Que não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim e que tem que transbordar isso para aquelas pessoas que me ouvem em qualquer lugar, não só na igreja, né? Onde eu estiver, no meu trabalho principalmente. E hoje eu choro porque assim, esse Deus que me trouxe isso à minha mente, né? O Espírito Santo que trouxe isso à minha mente, é capaz de transformar qualquer vida. Porque, assim, eu me acho miserável, assim. Às vezes eu falo, Deus, eu tenho tanta coisa que o Senhor me dá, sou tão abençoada, me sinto tão abençoada. Uma das maravilhas que aconteceu, e assim, se iniciou também com uma fala da Ielva, né? Ielva de Souza Marques, ela falou, Liane, primeiro você se forma, porque elas eram preocupadas com o ensino, né? Depois você casa. E assim eu acabei fazendo, né? Ficou, acho que aquilo na minha mente. Seguiu a orientação, né? E aí, o que aconteceu? Me casei mais velha, né? Meu marido, eu não me preocupava com isso, eu sabia que tinha um tempo de Deus, né? Meu marido eu encontrei na Carioca, né? Ele chegou na Carioca, se converteu e se batizou na Carioca. Olha que legal. É uma outra situação também, que o Ricardo, né, me conheceu na Carioca. E foi algo assim também de Deus, que Deus fez acontecer. Por quê? O Ricardo, vocês conhecem um pouquinho, ele é super, hiper reservado. Tímido, né? Ele tem uma timidez as melhores assim... camisetas da igreja. Pica-pau, ele é tímido, mas ele bota as camisetas assim, descoladonas, assim. E aí ele vai parar numa célula que ele não conhece ninguém. Mas ele foi assim... Não, foi convidado pela pastora na época, que era a Lília, a pastora Lília, que era responsável pela discipulado. Não, porque às vezes é tipo, eu vou lá, sozinho, assim... Mas Fabi, foi mais ou menos isso. Eu não vou lá, não fui. Foi mais ou menos isso, assim, uma coisa louca. Porque assim, quem conhece o Ricardo sabe que ele não iria. Aquilo foi coisa de Deus. Foi Deus que mandou. É Jesus que te encontra. É aquele negócio lá dentro, tipo, vai... Foi intencional dela, porque ela sabia que tinha eu e mais uma amiga, que é a Márcia Brandão, que éramos solteiras. E ele emparelhava mais ou menos a ideia. Mais da Márcia até, porque ele é mais velho, né? E a Márcia também é mais velha que eu. Mas sabia que nós dois éramos solteiros e tal, vou colocar ele lá. Então indicou essa célula.
E ele chegou lá de paraquedas, a gente super animada para saber quem era, não sei o quê, né? Mas hoje eu falaria, Ricardo, não vai para esse tipo de situação. Não vai. Foi Deus mesmo que naquele momento ali, ele, né? Sem conhecer ninguém, ele não entraria numa casa que ele ia ficar encurralado sem conhecer ninguém, sem ter o que fazer. Ia ser uma emboscada. Cara. E mal sabia ele que já tinha uma intenção numa outra pessoa. Intenção, verdade. E aí ele, claro, se encantou comigo, né? E aí dentro do caldeirão, assim, nos canibais, assim, na volta, ele paradinho ali, ó. Quase isso, viu? Não tanto. Nem tanto, mas quase. Aí ele, né, eu acho que ele já estava de olho em mim, né, mas assim, ele falava que eu era marrenta. É mesmo? Aí eu falei, tá, então tá bom. Aí, isso pra alguém tímido. Isso que eu ia falar, falou, né? Falou, né? E eu também, assim, no início, assim, não tinha, era amizade, né? A gente ficou 1 ano e meio ele atrás de mim e eu, nada. E mais uma situação que Deus traz a mim, que ele faz. Sim. Que é o Senhor. Porque, assim, para mim, ele nunca seria meu esposo. Né? Quando eu o conheci, e conheci em célula, que é um movimento que eu acho também muito importante da igreja. Com certeza. Que domingo é difícil de você conhecer pessoas e saber, né, a necessidade para orar, para compartilhar. Então, assim, a comunhão mesmo é em célula. É o tempo que você tem ali com a pessoa, porque mesmo no culto, às vezes tem gente que, a gente ainda fica na resenha ali quando acaba o culto e tal, mas tem muita gente que acaba o culto e vai embora direto para casa. É verdade. E a célula é esse espaço onde a pessoa consegue se abrir um pouco mais, onde você consegue ouvir mais o outro, né? Então, o assunto é levado ali, cada um compartilha. No culto, geralmente, você sempre tem um assunto a tratar ou a resolver, ou quer conversar com alguém específico e você fica só no seu... É por isso, que quem está nos ouvindo, célula é um grupo pequeno que se reúne em casas, né, para orar e compartilhar da palavra de Deus e falar alguma necessidade. Comunhão é compartilhar problemas, né, se você quer oração por algum motivo específico. Isso a gente chama de pequeno grupo ou célula. Isso. Não, e, na verdade, não é algo novo. Isso foi instituído lá. A igreja primitiva já fazia isso. Começa assim, começa assim, no templo e nas casas. Então, assim, não é algo que começou agora, é a moda. Não, sempre foi assim. Porque Deus sabe que a gente precisava desse momento também de grupos menores reunidos para gerar essa comunhão, como você falou. Verdade, entendeu? Quando tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? É verdade. Então, dali começou tudo, assim, aí Ricardo se batizou na época da célula, nesse inteirinho ele se batizou, né? E aí, depois de 1 ano e meio, assim, Deus parecia um cupido. Parecia coisa de filme. E assim. Ele gostava ele gosta de música assim como você ou zero música? Não, tipo a Clara? Não, ele canta, mas ele não é da música, não tem nada a ver com a música. Assim. A forma educada de ele canta, eu também canto. Eu canto mal, mas eu canto. Não, ele é super afinado, ele guarda, memoriza, assim, ele ouve um cântico, depois ele já sabe a melodia, mas ele não é por conta da timidez, eu acredito também que não dá para colocar nem num coro, né? Eu queria, mas assim, nem no coro ele não vai. É o temperamento dele, deixa eu ver. Tem e aí, outras habilidades. Né? Outras habilidades. E aí aconteceu tudo assim, foi o casamento, né? A gente se casou também na Igreja Batista Carioca. O Marcos falou que ele foi seu padrinho, foi meu né? Padrinho, e ele fez a decoração. Marcos fez decoração, o pastor Washington celebrou o nosso casamento, né? Ricardo ama o pastor Washington também. Às vezes eu quero visitar, dar uma escapadinha. Aí o Ricardo, não, vamos lá na Carioca. Tá, Rick. Tá, tem que ir sempre na Carioca, tá bom. Viu, pastor Washington? Fã de carteirinha. Quando você encontrar o Ricardo domingo na igreja, dá aquele abraço especial nele, viu? E aí foi isso, assim, a nossa vida, assim, o meu ministério, assim, hoje de cantar na igreja é movimentado através disso tudo aí, né, de uma vida de permanecer, né. Uma vez eu conversando com um pastor de adolescente lá na Igreja Batista que eu nasci e fui criada em Engenho Novo, eu falei assim, poxa, eu queria ter um testemunho, assim, para contar, né, assim, uma transformação da água para o vinho, eu queria ter um negócio desse, que vem pessoal aqui na igreja, antigamente tinha muito isso, né, vinha umas pessoas, assim, tipo, eu era ex-drogado, a gente tinha um pastor que vinha com um ministério e botavam vários garotos novos, contando, né, eu era drogado, tenho AIDS, e Deus transformou, e Deus curou,
E eu ficava impactada com aquilo, eu falava assim, gente, mas eu não tenho nada disso para contar, eu nunca vou ter, porque assim, eu era muito tranquila, assim, né, como jovem, não dava trabalho, minha mãe era quietinha, né? E aí veio um pastor e falou assim, Liane, o fato de você hoje estar na igreja, permanecer, isso já é um milagre. Com certeza. Né? Isso já é uma transformação da sua vida em permanecer em Deus, né? Então, eu sempre tive isso na minha mente, né? E daí muitas bênçãos aconteceram, assim, ó. Eu tinha lá, desde a minha célula, na época com o Ricardo, que foi minha primeira célula, né? Nisso eu já fui líder de várias células. Hoje eu estou como líder. Ciclo, lá, no primeiro ciclo da Carioca, né? Lá no comecinho. A gente lá, eu tinha um pedido, né, a Deus, né? E aí eu ficava com aquilo na minha cabeça, porque eu morava com a minha mãe, né? Meu pai é falecido, né? Já tem mais de 30 anos, perdi meu pai cedo, e morava com a minha mãe, e minha mãe já idosa, e o nosso apartamento era de 3 andares, eu não conseguia descer e subir. Minha mãe não estava conseguindo mais. E quase não estava saindo de casa, eu falei assim, Deus, eu preciso vender esse apartamento para comprar um outro com elevador. E lá nessa célula, a gente orava por isso, né? O apartamento está com uma documentação enrolada, até hoje eu não consegui desvendar. Eu já botei na mão de 5 advogados e não consigo. E aí, por fim, eu falei, Deus, tem que ter uma solução. Eu não tenho, assim, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo vender esse apartamento. E eu não tenho dinheiro para comprar um outro sem vender esse. E aí, agora, há pouco tempo, depois que a gente se casou, né? A gente está 2 anos aqui, morando aqui perto. Deus nos deu essa bênção que lá 10, 15 anos atrás foi pedido lá na célula, a gente orava por isso, né? E Deus trouxe essa bênção da gente comprar um outro apartamento sem precisar vender, né? Um outro apartamento com elevador sem precisar vender o outro, né? Que minha mãe precisava ir. Minha mãe veio junto com a gente, né? Então, Deus foi operando maravilhas, né? E fora outras coisas, meu casamento, assim, foi uma bênção. Pessoas, assim... abençoaram a nossa vida com dinheiro, né? Com disponibilidade para Marcos decorando a igreja, que ficou linda, é uma referência até hoje para ele de decoração, ficou linda, assim, mais do que eu esperava, sabe? E tudo, assim, uma festa que eu queria, né? Conseguimos dar aquela festa e tudo com a igreja, a célula foi muito presente. Até hoje eu tenho amizades, Analice, né? Que é uma médica, que foi até dar palestra lá na Ministério de Mulheres, e outras amigas, Gione, são amigas que eu até hoje tenho convivência, porque fizeram parte da minha história ali na Carioca. E tudo começou nas células também, né? As células fazem parte tudo na disso, célula, né? Então, a célula tem uma grande importância também, né? Tanto para a vida do Ricardo também, né? A conversão dele e a concretização disso no batismo, né? Foi através da célula, né? Que isso tudo aconteceu dentro desse período, né? E também o nosso casamento, né? E posteriormente aquilo que a gente orou lá na célula que vem acontecendo agora, de bênçãos e maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Então, eu sou, assim, grata a Deus por tudo aquilo que Ele tem trazido a mim, que eu não sou merecedora, eu sou miserável, novamente eu falo, mas pelas misericórdias do Senhor, pela graça do Senhor, Ele aprova me trazer essas bênçãos, né? E através da Carioca. E assim, é interessante que você falou que de não ter esses testemunhos que às vezes as pessoas contam, mas você contou no meio do que você falou aí, bem interessante, de que você sempre teve uma relação com a música, mas depois que você foi para Carioca, houve todo esse processo de você se sentiu discipulada, né? Tudo por conta do ensino da palavra. Então, como você vê que a palavra coloca a gente no eixo mesmo, sabe? Na direção certa. É verdade. Não é? Porque você falou, né? Ali, a partir do momento que você foi para lá, que você foi por conta da palavra, né? Por conta da pregação e tudo mais, Deus te fez entender qual era o teu real propósito. E a gente só encontra isso quando a gente é confrontado pela palavra. É verdade, verdade. Então, assim, às vezes as pessoas vivem... Isso é um milagre. Vivem uma vida inteira e não encontram essa resposta que você encontrou tão cedo, amiga. E tem vivido isso. É verdade. E agora tá falando isso para outras pessoas também. Que muitas vezes estão ali vivendo a vida por viver, ou estão achando que estão no propósito, mas o nosso real propósito a gente só encontra na palavra. Amém. Né? E às vezes a pessoa passa a vida inteira, né, dentro da igreja e não acha,
o propósito dela. Por quê? Porque ela tem ali à disposição a palavra, mas ela não lê a palavra. É verdade. Né? Então, enquanto você não tiver esse encontro com a palavra, a sua vida vai continuar do mesmo jeito, nada vai mudar. Sim, porque tem uma diferença entre você se converter de você só aderir à fé. Porque o que acontece muito é uma adesão. E o cara fica perdido dentro da igreja. Ele está perdido, ele não sabe, falo que ele não existe entende. o convertido e o convencido, né? Sim. Se convence que Jesus foi o Filho de Deus, foi o nosso Salvador, né? Mas não é convertido, não é uma entrega. Ele aceita aquilo, mas ele não vive. Não é uma você entrega. falou da prática. Você entende aquelas afirmações ali, mas você não pratica. Não pratica. Né? Tanto é que Cristo fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é esse o que me ama. É verdade. Porque é muito fácil a gente falar em várias coisas, todo aquele monte de jargão. Às vezes a teologia vem pela música, e às vezes verdade. a música não está tão certa assim, né? A letra não está tão certa assim. Porque a música, ela mexe muito com a emoção. Sim. Né? Sim. São padrões e você aprende mais fácil. Mexe com a tua mente, mexe com a emoção, e aí de repente quebranta o teu coração. Não, o Espírito Santo tem essa ação, né? Mas traz uma ambiência, né, no físico para que aquilo aconteça, né? Então, assim, é mais fácil, de repente, com a instrumentalidade de uma música. Sim. Né? É por isso que você ensina uma criança cantando uma música. É mais fácil para ela compreender, memorizar e tal. Mas o que eu estava dizendo é que se você não viver... A gente tem várias coisas, mas tipo assim, amar a gente não ama, perdoar a gente não perdoa, repartir a gente não reparte. E uma das coisas que eu utilizo também, né, e que algumas coisas, as pessoas vêm falar comigo isso, né? Quando eu canto, eu procuro cantar músicas que estão dentro daquilo que eu estou vivendo, porque isso me traz na minha emoção uma verdade, né, de vida ali quando eu estou cantando. Então, não é uma interpretação, mas é trazer a minha mente e externar isso, porque eu estou vivendo aquilo dali. Né? Eu estou lembrando aqui, agora... Cada um dá o que tem, você entrega aquilo que você... E o próprio... Não, o que eu ia dizer dos salmos. Os salmos, eles são a expressão do que a pessoa está vivendo naquele momento. Por que aquilo fala tanto ao nosso coração? Porque o salmista escreveu aquilo que ele estava vivendo. Tanto é que você vê que tem uns que são de gratidão, tem uns que são de revolta, né? Tem minhas lágrimas me fizeram afogar no meu leito. E outro, né? Poxa, né? Porque está batido a minha alma. E outro que ele se alegra. Então, assim, vai migrando nisso e a gente vê a sinceridade justamente porque o salmista fala daquilo que ele estava vivendo. Verdade. Então, e Deus espera de nós essa mesma sinceridade no que a gente faz ali no altar. Não é que a gente fale daquilo que a gente está vivendo e que a gente viva aquilo que a gente está falando. Né? Porque hoje em dia tem muitas letras que elas buscam provocar uma emoção, mas se você apurar mesmo ali, você não vê muita vida com Deus naquilo que está sendo falado. Né? E aquilo que você está falando, sentindo, pensando, você tem como filtro a palavra de Deus. É verdade. Para você não cair só na emoção humana, não cair naquele... Nossa regra de conduta, né? Você... Para tudo. Pra tudo. E, como você falou, como a gente começou, como Cristo te encontra e tal, a gente sempre fala... E sempre foi uma preocupação muito. Até mesmo por conta que a gente tem uma filha de 12 anos. Você falou, se batizou com 12 anos, né? Que nem Clarice. E... eu lidei muito tempo dando aula assim, para novos convertidos. Daí, o que acontece? Você tem... Eu sempre conto essa história. Tinha uma senhora de 89, Dona Maria, que provavelmente já deve ter falecido. Você não ia estar com cento e tantos, né? E uma menina de 11 para 12. Intelectualmente, a menina de 11 para 12 era mais preparada, porque a outra não teve instrução. Né? Tipo, só sabia assinar o nome. Contudo, ela, são 89 anos. Se você não aprendeu alguma coisa em 89 anos, misericórdia, né? Então, ela tinha muito mais experiência de vida e a outra nem tanto. Mas as duas estavam no mesmo momento, se encontrando com Cristo, buscando o batismo. E eu sei que quem ganhou ali fui eu, porque eu tive que falar de um assunto com duas coisas... Duas pessoas, duas gerações, né? Duas gerações com duas perspectivas de mundo e de vida diferentes. A senhora, eu não sabia se estava me entendendo, tipo assim, se as palavras que eu
aquilo que eu estava querendo explicar para ela, se ela de fato compreendeu, e não sei se a menina também compreendeu. Mas o que eu queria dizer, que eu falei sobre aderir à fé, que sempre foi a minha preocupação, é ela de fato se arrependeu, ela de fato se converteu, ou aquele batismo ele é só um marco e o princípio de uma vida em que você vai, ao longo de um processo de conversão, né? Porque, você falou, não tem aquele testemunho para falar, de transformação. Tipo aquelas músicas de axé, eu era um bêbado e vivia drogado. Né? Só que chega um momento que, de repente, Jesus me achou e eu mudei de vida. Demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Ele é todo um processo. O Espírito Santo ele vem te convencendo, ele vem te quebrando, ele vem te mostrando. Que nem Paulo, quando ele se converte, tu pode imaginar que foi de repente, mas lá atrás, quando ele vê Estevão sendo morto, todo um processo interno que ele não queria. Aquilo que para ele era comum, naquele momento, a partir daquele momento, incomodou, né? Não digo assim, que ele já tinha visto, né? De repente, outras situações, Sim, né? Sim, ele estava indo matar, prender e acabar com aquilo que ele julgava uma ofensa a Deus. Só que, de repente, a realidade de Cristo explode na cara dele e a atitude dele é, o que queres que eu faça? Tipo, eu entendi. Agora, o que tu quer que eu faça? O que eu tenho para fazer a partir de agora? E é nessa direção aqui que eu queria saber. O que você tem nesse próximo ciclo, que nem disse o pastor Washington, né? A gente está celebrando, né, agora os 20 anos da igreja e tal, e vai se iniciar um novo ciclo. O que você queria fazer que você ainda não fez? O que você tem de plano? O que você tem de sonho? A gente chama de sonho, eu acho tão estranho isso, não estou dormindo. Né? Então, assim, graças a Deus, assim, eu sou muito serviço operacional, né? Assim, mesmo sendo cantando, por exemplo, a gente já teve várias pessoas à frente do ministério, né? E aí já me perguntaram, poxa, Eliane, você é a última dos moicanos, aí você vai todo mundo embora e você fica. Alguém tem já que me fechar. falaram. Alguém tem que apagar a luz, alguém né? tem que apagar a luz, mas assim, eu já fui para decoração, só que não é meu dom, né? Eu já tentei, mas assim, eu vou, entendeu, Fabi? Eu não me nego, né? Uma vez fala assim, Eliane, vem me ajudar aqui na decoração. Tô lá. Mas assim, não é minha onda, entendeu? Você serve porque tem necessidade, mas não... Tem coisas que é minha habilidade, mas tem coisas que não é minha habilidade. Mas assim, eu me ponho à disposição. Então, se Deus quiser liberar o dom para aquilo dali, porque eu já vi isso acontecendo na outra igreja. Um garoto era desafinado, não tocava, desafinadíssimo, e quando a igreja teve a necessidade, que saiu uma pessoa da equipe, Deus liberou o dom para ele. E ele tocava e cantava, que isso é dificílimo, né? Com certeza. Você cantar e tocar violão, isso é muito difícil. Para uma pessoa desafinada, então eu vi que era um dom. Né, que Deus liberou para a necessidade da igreja. Então, eu acredito nisso. Sim. Se hoje a igreja tiver necessidade para alguma área que Deus quiser me capacitar para aquilo, estou dentro da palavra, estou lá servindo. Então, para mim, dentro da igreja, quando as pessoas falam isso, eu falo assim, para mim não tem Y, não tem Z, não tem X. Para mim é Jesus, eu sirvo a Ele. Aonde quer que Ele me coloque, Deus vai liberar o dom para eu servir. Claro que eu tenho meus pontos fortes, né? Sim. E aquilo que também é forte, por exemplo, a música, eu tive um pouco de estudo, né? Eu estudei o básico do Vila Lobos, né? Eu fiz 6 meses de piano, mas já deu para conhecer as notinhas lá, né? Notas musicais. Então, assim, tem um conhecimento básico e a maturidade de vir cantando na igreja já há muito tempo, né? Nessa questão. E tem meus dificultadores, minhas limitações. E falo isso para qualquer um, ensaio, né, mano? Falo, não dá, isso daí não consigo. Na hora não vai sair. Então, assim, eu sou muito autêntica nesse sentido. Então, eu estou à disposição para o que deve aquilo que... Eu tenho um livro que eu gosto muito, que a gente estudou também na Carioca, que é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. É muito interessante, né? A obra do Senhor. Né? E a gente tem que ver aonde o Senhor está agindo e a gente vai lá e se encaixa naquela obra como um quebra-cabeça. Deus está agindo aqui dessa forma, então eu vou lá e me encaixo. Eu tenho que ser maleável, né?
para Deus ir lá e me encaixar. O problema é que as pessoas não há uma entrega, né? Não há uma conversão de vida, não, porque agora é o reino, não sou eu, não é Liane. Né? E principalmente quem da área da música tem muito esse lance de ego, né? Eu canto mais, porque fulana não canta, que eu sou a melhor, né? Que tem que ter eu, senão não vai funcionar, só comigo que vai funcionar. Eu na frente. E sempre uma régua medindo. Então, e eu sempre me coloquei à disposição, seja com quem for, com A, com H, com B, com C, eu estou ali à disposição. Então, assim, chegou a pessoa, eu falo, estou aqui, faço isso, posso ajudar, canto no coro. Vou ficando cansada, porque às vezes já esses 20 anos, na Carioca, por exemplo, eu sempre vou fazendo isso. Mas já fui fazendo outras coisas. Por exemplo, eu tinha parado com liderança de célula, fui líder. Nessa época que eu estava casando até, eu era líder de célula, uma grande célula de jovens, né? E aí, depois dei uma parada. Fui antes também, líder de célula também, até da Francisca, mãe da Luísa, vi a Luísa nascendo, né? Isso também vai trazendo esses frutos, né? Hoje a Luísa, tia, não sei o que, meu Deus, tia. Vi a menina, né? Não estava nem na barriga, depois como é que ousa crescer, né? Agora já está uma adolescente cantando super bem, né? E pede ajuda e tal. Então, assim, a gente vai ajudando naquilo que vai aparecendo. Então, assim, a obra do Senhor. Se aparecer, Liane, para você movimentar esse tipo de ministério, assim, assim, assim. E a igreja com propósito, ela também tem isso, né? Quando a gente sente, o meu ministério, por exemplo, agora eu falei, pastor, eu estou de férias, o que precisar de mim para a área de mídia, de vídeo, de comunicação aí, de arte, uma coisa básica, eu ajudo. Eu não sou profissional dessa área, mas eu gosto muito e penso até em fazer cursos para me aprimorar. Então, ele tem pedido algumas ajudas, eu vou e ajudo. Então, assim, eu me coloco à disposição, né? Então, o que vier às minhas mãos e Deus capacita, né? A palavra diz isso, né? A gente tem mais ou menos um pensamento parecido. Eu estava pensando nisso. Porque, eu não tenho certeza, mas eu acho. Sabe, eu sou metido. Como é que faz isso aí? Como é que faz aquilo lá? Bora fazer? Eu entendo que, assim, é para que você veja e para que as pessoas vejam que, cara, se não fosse Deus, ele não ia fazer isso. Se não fosse Deus, ela não faria isso. Pois o improvável é o que Deus gosta de usar. Ele lida com o Fabiano foi líder de jovens durante um tempo e eu lembro que quando o pastor veio falar com ele, não, porque a gente está precisando de alguém para liderar aqui a juventude da igreja, os adolescentes e tal. A gente nunca tinha trabalhado com adolescente, a gente nunca tinha trabalhado com... Tinha entrosamento, mas uma coisa é você brincar, você zoar, outra coisa é você... Ter responsabilidade, né? É muito diferente. E assim, e fora que é um ministério que exige um preparo de eventos. E a gente nunca tinha feito nada disso, ela era totalmente sem jeito pra nada. E tinha que fazer bolos, e tinha que fazer não sei o quê. Eu nunca tinha feito um bolo na minha vida. Então, assim, você está falando, eu estou lembrando que a gente começou a descobrir, né, que Deus capacita mesmo. Porque a gente não sabia, eu olhava assim, a Cleia, né, que é minha amiga, que sempre me acompanhou, eu falava, Cleia, quando que na minha vida eu ia imaginar que eu saberia fazer, que eu conseguiria fazer isso? É só Deus. Só Deus. Então, e assim, quando ele vê que você tem um coração sincero, sabe? Que você, é como você falou, é operacional, você está ali para servir, você sabe que Deus vai capacitar. E no momento certeza. Que você compreende que, ao servir, quem ganha é você. É verdade. Você é que é abençoado. Depois que passa o tempo, você olha as coisas em retrospecto, você diz, cara, olha só, eu jamais conseguiria... Com certeza. Jamais teria oportunidade de fazer essas coisas. Tipo assim, não tem nada e de repente tem. É isso que eu gosto. Não tem. Tipo, a gente não cria nada. Quem cria é Deus. A gente subcria. A gente pega o que existe e rearranja para que aconteça. E aconteça sempre tendo o outro como referência. E esse que é o bom na igreja. Você sempre faz para o outro. Sim. Né? Você canta para o outro. Se cantasse para si, você não subia lá. O fruto não se alimenta em casa, dele mesmo. O fruto não é para ele. Tanto que essa área de jovens e adolescentes nunca foi minha perspectiva, nunca esperei, porque eu sempre lidei com pessoas mais velhas, era mais fácil. Teve uma época que eu ajudava a terceira idade, que na época era o pastor, virou pastor lá na igreja, pastor Samuel, que até faleceu.
E ele coordenava a terceira idade e ajudava, né? Quando ele saía com a terceira idade, eu tenho muita paciência, eu gosto de ouvir terceira idade, né? Porque eu fui criada por pessoas mais idosas, né? Então, isso tudo me facilita com o idoso. E aí agora veio, Liane, seja líder lá dos jovens casados, né? A linguagem é outra, só que assim, eu tenho uma linguagem pesada da minha idade, assim, eu tenho uma linguagem muito jovial, assim, eu não acho que eu tenho a idade que eu tenho. Engraçado isso, né? Eu pago o preço disso até hoje, que às vezes eu acho que eu tenho 18 e vou me meter a fazer o que não é para fazer, o corpo padece depois. O corpo padece. Mas assim, o que me vier às mãos, né? E eu falo outra coisa também para a juventude, né? É muito importante a gente fazer isso, porque assim, Deus procura adoradores, né? Que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, se realmente você é convertido, né? É entrega, porque assim, hoje o jovem, ele quer falar, eu tenho isso, eu tinha tudo isso. Eu estudava no Souza Max e morava no Caxambi. E trabalhava no centro da cidade. Eu trabalhava, pegava o parador, saltava em Cascadura, e depois saía 9 e pouca, 10 horas, e ia para o Caxambi. Olha o trajeto. De cá, para cá, para cá. Então, assim... Não foi Uber, nunca, não tinha nada disso. Não tinha nem celular, né? Exatamente. Não tinha nem celular para se comunicar. Fui assaltada, vi gente levando tiro na frente da faculdade. Então, assim, mas nunca deixei a obra do Senhor. Sempre fui envolvida com o ministério. Já dei aula para principiantes, na minha época lá na igreja, né, para criança. Então, assim, tudo na época de estudante, trabalhava. Tipo, saía de manhã, só voltava à noite para casa e domingo correspondia à igreja. Ou seja, sempre fez parte da sua rotina, né? Né? E quando Jesus chama os discípulos, todos eles, a maioria lá estavam trabalhando, um estava pescando, outro era médico. Então, assim, todos tinham uma função, né, terrena aqui. Então, não colocar isso como empecilho para o reino de Deus, porque é aquilo. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se hoje eu tenho uma vida que eu agradeço a Deus, que eu tenho aquilo que eu quero, né? Eu viajo para onde eu quero, eu como aquilo que eu quero. É graças ao bom Deus, pelas misericórdias dele, mas porque foram escolhas. Sim. Porque eu segui esse versículo. Busquei ao reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, graças a Deus por isso. E todas as outras coisas têm sido acrescentadas. Com certeza. Então, não utilize isso, né, como desculpa, como muleta para você, não vou, porque eu tenho que fazer minha monografia, então eu tenho que ficar domingo à noite em casa. Gente, eu fui acostumada em domingo de manhã e à noite, nunca 2 horas, você não vai fazer pegava à noite, sua às vezes, sozinha, ônibus ali no Engenho Novo, porque a igreja era no Engenho Novo, ali é super deserto, né, escuro, eu lá sozinha, às vezes a família Souza Marques ia à noite e me oferecia carona até o Meia, porque tem mais gente ali, né, me davam carona até o Meia. Cansei de pegar carona com elas. Então, assim, nunca me esquivei de fazer o serviço do Senhor e de ir à igreja de manhã e à noite para servir ao Senhor. É o mínimo que eu posso fazer, né? São 7 dias. No domingo você não poder tirar a manhã e a noite para dedicar ao serviço ao Senhor, que é pouco. Com né? certeza. Então, assim, isso daí é importante, né? Essa é a mensagem que eu deixo, assim, porque é primazia o reino de Deus na nossa vida, tem que ser primazia. Né? A gente estudou essa semana na célula, né? E dedicar o seu tempo ao Senhor, não só na igreja, né? Porque também não adianta também só ir domingueiro, crente domingueiro, né? É vida com Deus todos os dias. Falei esses dias, né, por causa do estudo da célula para os casais jovens, que é a célula de jovens casais, né? Falei, olha, procurem um tempo para fazer o culto doméstico. Isso é super importante, o momento do casal com Deus, o momento de ler a Bíblia junto, o momento de orar junto, de saber as necessidades do outro juntos. Isso é muito importante, né? Quem tem filho com filho, é o momento que você vê a necessidade do outro, que às vezes está um casal, cada um vivendo a sua vida, e não tem comunhão, a parte espiritual junto. Quanto a gente cresceu, quanto eu e o Ricardo crescemos. Porque logo no início a gente fez o Casados para Sempre, que também teve lá num período lá na igreja, né?
E logo no início, e o Ricardo gosta muito disso, né? Ele motiva, ele é o primeiro a falar, não, vamos fazer. É acampamento dos casados? Vamos lá. Primeiro ano de casados, a gente teve acampamento, legal. A gente foi, né? Que foi em Friburgo. Então, todo esse movimento a gente procura aí porque é importante que o casal tenha um momento também junto de falar com Deus. Não é só individual, eu vou para o trabalho, eu oro. Eu trabalho em Xerém, eu levo 1 hora para ir, 2 horas para voltar. Obviamente, eu faço minha leitura diária, né? Eu oro ao Senhor. Mas isso só, quem é casado, tem que fazer com o marido ou com a esposa. É super importante quanto no momento ali que teve significado espiritual naquele momento do casal fazendo junto, né? Então, que você que está assistindo faça, reflita. Eu já ia pegar para a gente encerrar o que você tem para deixar para quem está nos ouvindo. É isso. A entrega, Deus quer relacionamento, né? E o relacionamento com Deus é importante porque é aquilo que eu falei, né? Buscando ao reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas. E assim aconteceu na minha vida, eu creio que vai acontecer na sua também. Essa é a minha fé, minha conduta, e graças a Deus pelas misericórdias do Senhor, estamos aqui com saúde, né? Crendo que Deus é a nossa esperança para esse mundo. Amém. Amém. Não, você falou em todas as coisas, né? Desculpa. E não, a gente lê a palavra, a gente ouve os versículos várias vezes, mas parece que Deus marca certas palavras em determinados momentos da nossa vida, né? Todas as coisas, não são algumas coisas, são todas as coisas. Né? Então, assim, independente daquilo que a gente esteja buscando no Senhor, é Ele mesmo quem está falando, não é alguém que está dizendo, olha, se você confiar, eu sei que Deus vai... Não, é Ele que está falando. Buscar o reino de Deus, eu só disse, todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, que a gente possa usar isso como uma declaração de confiança mesmo. É verdade. Né? Principalmente nos dias de hoje, lá em Romanos 13, diz que a noite já vai alta e o dia vem chegando, né? Ele fala que é para desperta tu que dorme. Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos pela primeira vez. O dia já vem chegando, né? A noite já vai passando e Cristo vem. Então, você ouviu, você abriu o seu coração, quero crer nisso, e com certeza, se abriu o coração, foi abençoado por tudo que você ouviu aqui. Então, leia a palavra, ponha em prática e vem ser feliz na Carioca. Amém? Vem Rua ser Getúlio feliz 18. na Carioca. Vem ser feliz. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Amém. Tchau.